Voltamos de novo, pessoal. Vamos continuar falando desse rapaz, desse senhor com esse olhar sensual aqui, que está tentando hipnotizá-los, chamado Getúlio Dornelles Vargas, ou apenas Getúlio Vargas mesmo, que a gente já é íntimo dele. No vídeo passado, nós falamos sobre a chegada do Vargas ao poder, nós falamos da Revolução de 30, do movimento que coloca ele no poder mesmo, ele não tendo sido eleito nas urnas. As mudanças vão começar a partir de então. Vai começar o período que nós conhecemos como Era Vargas, e como eu falei no vídeo passado, esse período ele é dividido em 3 momentos: governo provisório, governo constitucional e governo ditatorial ou Estado Novo. A gente vai falar aqui do provisório e um comecinho do governo constitucional. O governo provisório, como o próprio nome diz, é um governo por enquanto, né? É o governo logo do início, logo o momento assim que o Vargas assumiu o poder e os primeiros anos de governo dele, por isso tem esse nome provisório. Como eu já falei para vocês algumas vezes, a princípio ninguém planejou que o Vargas iria ficar esses 15 anos ininterruptamente. Imaginou-se que ele iria ficar um momento no poder para organizar a política brasileira e depois as eleições iriam continuar acontecendo. Mas ele gostou tanto da cadeira da presidência que ele resolveu ficar mais tempo. Então, nesse governo provisório, algumas mudanças elas são feitas logo de imediato, porque elas são muito necessárias. A primeira delas, assim que o Vargas chega à presidência, ele vai assumir o controle político do país. Para isso, ele precisa mudar algumas coisas que estão funcionando desde a proclamação da República. Por exemplo, a primeira coisa que ele vai fazer é suspender a Constituição de 1891. Essa Constituição foi a primeira Constituição elaborada pela República Brasileira. E ela trazia algumas coisas, algumas leis que beneficiavam muito aos fazendeiros, aos famosos barões do café. E era justamente esse público, esse grupo, que o Vargas queria tirar do poder. Então ele precisou mexer nas leis para poder tirar esse pessoal oficialmente do poder. Por exemplo, a Constituição de 1891 estipulava o voto aberto. Isso garantia o esquema do voto de cabresto, que garantia o poder das oligarquias. Então, suspendendo a Constituição, automaticamente o Vargas suspende esse tipo de lei. Outra coisa que ele vai fazer é fechar o Congresso Nacional, as assembleias estaduais e as câmaras municipais. Eu espero que vocês saibam, né? Mas para quem não sabe, esses órgãos eles são os responsáveis por criar e aprovar as leis de um país. Só que nesses órgãos, no Congresso Nacional, que é Senado e Câmara dos Deputados, nas Assembleias Estaduais, que é onde ficam os deputados estaduais, e as câmaras municipais, onde ficam os vereadores, esses órgãos, eles estavam ocupados por pessoas, políticos, né, vereadores, deputados e senadores, aliados dos coronéis. Então, qualquer lei que chegasse até lá, sendo uma lei do grupo do Vargas, certamente ela não seria aprovada. Qualquer lei que fosse criada por esse pessoal, ela certamente iria querer beneficiar aos coronéis, e o Vargas também não iria aprovar isso. Então, para evitar essa queda de braços intensa entre Senado, entre deputados estaduais, entre vereadores e o que o presidente queria fazer, ele vai lá e fecha o Congresso, as câmaras e as câmaras federais, estaduais e municipais. Isso é uma coisa democrática? Não, não é. Ele foi altamente centralizador quando ele faz isso. Ele foi altamente antidemocrático. Foi. Não é uma atitude certa, mas foi uma atitude que, na época, para o tipo de política que o Vargas queria fazer, ele achou que seria necessário. Então ele tira o, digamos que não tem mais poder legislativo, né? Ele está governando, controlando o poder executivo e o legislativo.
E para piorar ainda mais, né, para centralizar ainda mais o poder, o Vargas ele vai tirar os governadores dos estados e no lugar desses governadores ele vai colocar interventores militares nomeados por ele próprio, presidente Vargas, para cada estado. Então, vamos imaginar que o estado do Ceará tinha um governador que foi eleito por voto, aquele voto de cabresto aberto e tal. O Vargas vai decretar uma lei tirando esse governador e colocando no lugar dele um interventor nomeado por ele, que não era cearense, que não era de nenhum partido local, mas que tinha sido nomeado por ele. Com isso, ele centraliza ainda mais o poder, porque além de controlar o poder federal, ele também está, de certa forma, indiretamente, mas ele também está controlando o poder nos estados. O que ele pretendia com essas mudanças? Tirar as oligarquias do centro do poder político e assumir o controle total, para que assim aquele projeto de mudar a cara da política brasileira acontecesse. Logicamente que ele vai receber muitas críticas, principalmente do pessoal que de alguma forma se sentiu prejudicado, porque é claro que ele vai atingir a esses grupos, especialmente as oligarquias tradicionais, aqueles grupos que estavam no poder há mais de 30 anos, aquele pessoal que se acostumou a estar sempre no poder, esse pessoal eles vão se sentir muito prejudicados por essas ações do Vargas. E justamente por isso, alguns movimentos vão começar a acontecer, especialmente no estado de São Paulo, que foi, digamos assim, o estado mais prejudicado, já que era o estado que durante todo o período da República Velha se mantinha no auge do poder e perdeu esse controle com a chegada do Vargas à presidência. Nesse estado de São Paulo, a oposição ao presidente Vargas vai ser muito forte, vai ser muito intensa, e eles vão organizar no estado de São Paulo um movimento chamado Movimento Constitucionalista de 1932. Esse movimento constitucionalista, ele é uma movimentação política organizada pelo Partido Republicano Paulista, chamado de PRP, com o objetivo de enfrentar o governo nacional e tentar tirar o Vargas do poder. Esse movimento de 1932, em São Paulo, ele foi intenso, muito forte. No restante do Brasil, não. Mas o estado de São Paulo, os políticos do PRP, os fazendeiros paulistas, a elite paulista, eles organizam esse movimento achando que vão conseguir tirar o Vargas do poder, com argumentos fortes, com uma luta intensa que vai marcar todo esse ano. Então, o governo provisório do Vargas, ele não foi um governo tranquilinho. Ele enfrenta muita oposição, especialmente a oposição paulista, que até agora não tinha aceitado a ideia de ter perdido o poder. O que foi o movimento constitucionalista de 1932? Para ficar bem claro, foi uma frente de oposição. Quando eu falo frente de oposição, imagine aí um movimento político, né, organizado por um partido político de oposição a Vargas, ou seja, contrário ao presidente, formado por políticos paulistas que exigiam a nomeação de um interventor civil e paulista para o Estado. Lembram que eu falei que o Vargas tirou os governadores dos estados e colocou interventores militares no poder? Isso também aconteceu em São Paulo, claro. E os políticos paulistas não gostaram dessa ideia. Eles pensaram assim: como é que pode? A gente vai deixar um cara que nem de São Paulo um cara que nós não elegemos, governar o nosso estado? Jamais. Então eles passaram a questionar isso. Também exigiam a convocação de novas eleições, porque continuaram batendo na mesma tecla, dizendo que o Vargas não tinha vencido a eleição e por ele não ter vencido a eleição não era para ele estar governando o Brasil. Nesse ponto eles nem estavam errados, né, gente? Vamos combinar. E também exigiam a elaboração de uma nova Constituição,
Eles diziam assim, tá, o Vargas suspendeu a Constituição que existe, então tem que ter uma nova Constituição. O Brasil não pode funcionar de acordo com as leis que surgem na cabeça do presidente. Tem que ter uma Constituição onde todo mundo vai obedecer. Então, as exigências principais desse movimento eram essas. Primeiro, um interventor civil e paulista para o Estado, né? Alguém do povo, assim, do povo que eu falo, alguém que não fosse militar, e paulista para governar o Estado. Segundo, novas eleições presidenciais. O Vargas poderia até concorrer, mas ninguém sabia se ele ia ganhar. E uma nova Constituição, novas leis, mas um livro lá aprovado por todo mundo, elaborado pelos cidadãos, né, representantes do povo, e aprovado, assinado como Constituição. Era isso que o movimento de 32 exigia, né? Obviamente que o Vargas não concorda com essas exigências, o movimento vai ficando cada vez mais forte e vai se tornar uma luta armada. Vai deixar de ser apenas uma reclamação de um partido e vai passar para ser uma luta armada, um movimento físico, né? As pessoas vão para as ruas e vai se instalar, então, um movimento de quase que uma guerra civil no estado, nas ruas da cidade de São Paulo. Esse movimento ele vai mobilizar uma parte da população paulista. Que parte da população paulista? Não está aqui os pobres trabalhadores operários, não está aqui os ex-escravos das fazendas de café. Quem está aqui? Quem mais se sentiu prejudicado? Então a gente tem aqui representantes da classe média e da elite paulista organizando esse movimento. No dia 23 de maio de 1932, 4 estudantes paulistas, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, morreram no confronto com a polícia durante uma manifestação. Eles faziam parte do movimento constitucionalista contra o Vargas. A polícia estava lá para combater essas manifestações. Os 4 estudantes entraram em conflito com a polícia e morreram. Depois da morte desses caras, eles se tornaram mártires do movimento. As letras dos nomes deles, dos sobrenomes deles, né, MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, se tornaram quase que a sigla do movimento. E eles passaram a ocupar as bandeiras do movimento constitucionalista, eles passaram a ser a cara, realmente, os rostos desse movimento. E em 9 de julho de 32, declararam oficialmente a Revolução Constitucionalista, que já vinha acontecendo desde o começo do ano, porque já tinham manifestações nas ruas e tudo mais. Aqui eu tenho, por exemplo, um dos cartazes desse movimento de 32. Isso aqui é para ser o rosto dos 4 rapazes que morreram, né? A bandeira de São Paulo, porque foi um movimento paulista contra o Brasil, mas a bandeira do Brasil, porque eles não estavam contra o país, eles estavam contra o presidente e dizendo eles em defesa do país, né? E convidando a população a se alistar e a apoiar o movimento. Essa revolução ela vai ficar cada vez mais intensa nas ruas de São Paulo, isso ainda em 1932. Quem eram os revoltados? Quem eram as pessoas que iam para as ruas reclamar do presidente Vargas e querer tirá-lo do poder? Como eu falei, a gente não tem aqui o povão, como aconteceu na revolta da vacina, por exemplo. A gente tem aqui soldados da Polícia Estadual que não concordavam com as medidas do presidente. A gente tem voluntários civis, donos de fábricas, que doavam os equipamentos. Eles não iam para a rua, mas eles doavam os equipamentos para o pessoal. A gente tinha muitos estudantes, porque os estudantes sempre são mais revoltados, né? Nada contra vocês, claro. A gente tinha aqui mulheres que se envolveram no movimento dessa vez. Muitas não iam para as ruas, mas ajudavam a cuidar dos feridos. Mas, como eu falei, uma revolta mais da classe média. Você não vai ver, por exemplo, os barões do café nas ruas balançando uma bandeira, levantando faixa, gritando palavras de ordem, não. Mas você vai ver os barões do café incentivando o movimento, assim como os donos das fábricas. É assim que eles participam da revolta.
Os outros estados participaram dessa revolta? Não. O único estado que ainda ajudou foi o estado de Mato Grosso, mas ele foi um movimento quase que exclusivamente paulista, porque justamente eram os políticos e os fazendeiros e até empresários paulistas que estavam se sentindo prejudicados. Então, o interesse maior era do estado de São Paulo e a participação também. E como terminou esse movimento? Ainda no ano de 1932, ele dura só menos de um ano, né? Depois de 3 meses de batalhas nas ruas, de muita manifestação, muito confronto com a polícia, muitos mortos e feridos, os rebeldes eles acabaram derrotados pelas tropas federais. Quando eu falo polícia, aqui a gente tinha a polícia estadual contra o presidente apoiando o movimento. Mas o presidente Vargas manda as tropas federais para combater eles. Então a gente tem realmente uma guerra civil nas ruas de São Paulo, porque a gente tem cidadãos brasileiros lutando contra cidadãos brasileiros. Depois desses 3 meses de revolta, batalhas, mortos, feridos e confusão no meio das ruas de São Paulo, a revolta termina com os paulistas perdendo e o presidente Getúlio Vargas vencendo. Eles não conseguiram tirar o Vargas do poder, eles não conseguiram novas eleições, eles não conseguiram o interventor paulista como eles queriam. Mas uma coisa restou desse movimento. Os paulistas perderam a Revolução de 32. Perderam. O movimento não teve a vitória que queria. Mas ele não foi em vão, totalmente em vão. Não. Uma das grandes exigências do movimento constitucionalista era a elaboração de uma nova Constituição. Eles queriam novas leis, mesmo que fossem leis assinadas pelo Getúlio, mas eles queriam novas leis. Já que o Getúlio Vargas tinha suspendido a primeira Constituição, então tinha que ter uma nova. A população tinha que saber a que tipo de lei estaria obedecendo. Era isso que eles diziam. Então, o Vargas, vendo essa exigência, pensou o seguinte: para eu não me indispor mais uma vez com os paulistas, para eles não continuarem reclamando do meu governo, vamos tentar agradar alguma coisa, né? Então, ele resolveu elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Mas não é porque o Vargas é bonzinho, não, gente. É o seguinte, vamos acompanhar o raciocínio dele. Ele fala assim: o pessoal está reclamando do meu governo, que é ilegal e que não tem leis que baseiem ele, que meu governo está fora da lei. Então eu vou lá e elaboro e crio novas leis, assino novas leis, onde o meu governo vai se tornar legalizado. Genial, né? Por isso que ele é Vargas, por isso que ele fica 15 anos no poder. Então, o Vargas, depois do movimento constitucionalista, ele vai convocar uma Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição de 1934, que foi a primeira Constituição do governo dele. É importante vocês lembrarem o seguinte, gente: não é o presidente que elabora a Constituição. Ele convoca um grupo de representantes, sejam deputados, senadores ou pessoas eleitas pelo povo, para que essas pessoas elaborem a Constituição e o presidente ele só assina. Então, na teoria, quem elabora a Constituição são os representantes do povo, tá? Não é o presidente. Só que a gente sabe, né, que na prática o presidente ele tem influência junto a esse pessoal que elabora. Então a gente diz que o presidente não elabora, mas ele influencia as leis que passam a valer no país, claro. Antes da Constituição, ainda durante o governo provisório, o Vargas ele elabora ele decreta algumas leis, né? Ele cria e assina algumas leis que vão mudar bastante a vida da sociedade brasileira. Algumas vão influenciar diretamente nas nossas vidas. Por exemplo, ainda em 1932, ainda durante o governo provisório, ele vai criar o primeiro Código Eleitoral brasileiro. Não existia Código Eleitoral, não existia um conjunto de leis sobre as eleições. Ele vai criar isso em 1932. Nesse Código Eleitoral vieram duas mudanças muito importantes. A primeira é o voto secreto,
o voto deixa de ser aberto, o voto passa a ser secreto, e o voto feminino. Essas duas coisas vão impactar muito a vida política brasileira, principalmente essa daqui, né? O voto secreto, ele vai diretamente atingir o poder das oligarquias, porque ele sendo secreto, vai diminuir aquele controle que os fazendeiros tinham, o tal do voto de cabresto. Então, isso vai influenciar muito o poder dos coronéis diante da política brasileira. E é exatamente isso que o Vargas quer quando ele cria a lei do voto secreto. Também vai criar o voto feminino, porque desde o começo da sua campanha, o Vargas ele vinha dizendo que ele queria dar voz e vez a outros grupos sociais brasileiros, por exemplo, as mulheres. Então ele vai estipular o voto feminino em 1932 já, né? Só que as mulheres elas puderam votar em 1933 apenas para a eleição da Assembleia Constituinte, aquele que eu falei, onde a população escolhe quem são os homens que vão, os homens ou mulheres, no caso, que vão elaborar as leis da Constituição. Ainda não era eleição de deputado, senador, presidente, governador, prefeito, vereador, etc. Ainda não era. Nessa mesma eleição de 33, as mulheres também puderam se candidatar, uma coisa inédita, né? Obviamente que poucas delas se candidataram e só uma foi eleita, mas já é uma grande vitória. Para presidente da República, as mulheres só puderam votar em 1946, porque durante todos os 15 anos de Era Vargas a gente não teve eleições. O Vargas ficou ininterruptamente no governo. Mas é importante, essas mudanças elas foram extremamente importantes para o período que o Brasil estava vivendo na época. Elas vão trazer elas vão trazer mudanças muito significativas. Em 1934 vai acabar o período conhecido como governo provisório. Era para o Vargas sair, mas ele não saiu da presidência. Vai começar o período chamado governo constitucional. Eu vou explicar depois por que ele não saiu da presidência. Mas o que eu quero que vocês entendam logo de cara sobre o governo constitucional. Como eu falei, o Vargas ele vai convocar uma Assembleia Constituinte em 1934 para elaborar novas constituições, uma nova constituição, novas leis para o país. Essa constituição vai ser promulgada em 1934. O que isso significa? O Vargas vai assinar a Constituição e ela vai passar a valer como lei. E aí vai ter início um novo período de governo do Vargas. O que essa Constituição tem de tão importante? Que mudanças tão importantes ela traz para a sociedade brasileira? Aqui a gente tem algumas das principais mudanças que essa Constituição trouxe e que é muito cobrado em prova, viu, gente? A primeira delas é o voto secreto, que tinha sido aprovado como lei em 1932, mas era uma lei que o presidente tinha elaborado e assinado, e agora passa a estar na Constituição, ou seja, é algo que ninguém mais pode mudar, não pode mais derrubar essa lei. Então, o voto passa a ser secreto. As eleições dos candidatos do Legislativo e do Executivo, né, ou seja, para deputados, senadores, vereadores, prefeitos, presidentes e governadores, é tudo por voto secreto. Segundo ponto, o voto feminino, que também tinha sido aprovado como projeto de lei do presidente, é incluído na Constituição. Isso quer dizer que passa a ser uma lei inviolável, ou seja, uma lei que nenhuma liminar pode derrubar, é uma lei que ninguém mais pode mexer, o voto feminino. As mulheres adquiriram poder de voto e também direito de serem votadas, isso também é muito importante. Outra coisa foi a criação da Justiça Eleitoral, né? O Vargas cria um órgão chamado Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, ou seja, agora tem o Poder Judiciário exclusivamente para as eleições, como tem até hoje. Isso era muito importante porque tinha o objetivo de diminuir as fraudes eleitorais e, consequentemente, deixar o processo mais seguro e democrático. Era esse o objetivo. Nessa Constituição também,
o Vargas já vai criar alguns dos direitos trabalhistas. Cuidado, não confundam com a CLT. A CLT, ela não foi criada na Constituição de 34, mas alguns dos direitos trabalhistas já foram, como, por exemplo, salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas semanais, diárias, desculpa, férias anuais, indenização caso sofresse algum acidente de trabalho. Essas coisas já passaram a valer em 1934. Isso já são os direitos trabalhistas que estão na Constituição, mas ainda não é o documento chamado CLT, tá? Não confundam, porque principalmente quando a gente vai responder questões da UVA, eles gostam de usar essas datas aqui para a gente se confundir. E por último, ele também vai estipular o nacionalismo econômico. O Vargas vai colocar na Constituição que as riquezas naturais do país, como fontes de água, de minério, de petróleo, elas ficarão sobre a proteção do Estado brasileiro. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, um país como os Estados Unidos, eles não podem vir aqui e simplesmente extrair as nossas riquezas naturais e levar para eles, como o petróleo, os minérios ou a água. Eles não podem. Essas são riquezas naturais do Estado brasileiro. E só o Estado brasileiro pode negociá-las, extraí-las. Nenhum outro país pode vir aqui e simplesmente pegar. Ele faz isso por quê? Porque nessa época, tá começando a exploração justamente desse tipo de riqueza, dos minérios, do petróleo. Então, ele está vendo a importância de sair e se o Brasil não tiver uma lei que protege essas nossas riquezas, os outros países simplesmente viriam e pegariam. Então, por conta disso, ele já cria a Constituição, né, de 1934 já traz essa lei aí protegendo as nossas riquezas naturais. Depois, anos depois, vão ser criadas as empresas para a exploração dessas riquezas naturais. Então, essas são as principais mudanças trazidas pela Constituição de 1934, que já vão deixar assim o Brasil com a cara do presidente Vargas. Para terminar, eu vou deixar mais uma vez vocês com essas perguntinhas aí de revisão, que eu espero que vocês saibam respondê-las. E qualquer dúvida a gente tira na aula ao vivo. Por enquanto é só e até mais.